pensam em concursos de beleza, qual é a primeira característica física que vem na cabeça de vocês? Vocês já imaginaram a palavra gorda e a palavra Miss na mesma frase? E no mesmo palco? Porque eu sou Thalita Reis e hoje eu vim aqui para falar sobre a minha trajetória como Miss. Eu quero deixar claro para vocês que eu não estou aqui para fazer apologia à gordura. Eu estou aqui para falar sobre respeito, oportunidade e aceitação. Mas antes de começar a nossa conversa, eu preciso contextualizar vocês com dados. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2020, cerca de 96 milhões de brasileiros têm sobrepeso. Desses 96 milhões, cerca de 62% são mulheres. E apesar de nós, pessoas gordas, sermos mais de 60% da população brasileira, a gordofobia ainda é uma constante nas nossas vidas. E ela vem manifestada das mais diversas formas. Em formas de brincadeirinhas sem graça, de piadas, o que para mim, na minha opinião, torna ainda mais difícil o combate. E mais uma vez, na minha opinião, é uma questão de reeducação coletiva. Na minha vida, a gordofobia iniciou quando eu era criança. Lá no prezinho. Depois, quando eu fui crescendo, eu era sempre a última a ser escolhida nas brincadeiras de pique. Por quê? Porque a gorda não corre o suficiente. Eu era sempre a última a ser escolhida para brincar de esconde-esconde. Por quê? Porque é muito difícil esconder uma gorda. Na minha adolescência, aquela ditadura da magreza era muito presente na minha vida. Então, eu tentei de todas as formas que vocês imaginarem emagrecer. Sabe aquela dieta do sol, da lua, da água, da chuva? Fiz todas, gente. Só que tem um negócio chamado efeito sanfona. E quando ele vem 10 vezes pior do que era antes. Já na minha vida adulta, a gordofobia se manifestou quando eu fui em busca de oportunidade. Quando eu fui procurar emprego. Meu currículo era muito bom. Eu sempre me candidatava a vagas de secretária, recepcionista e sempre era convocada para as entrevistas. Mas quando eu chegava lá, a resposta que eu mais ouvia era: você não faz o padrão da nossa empresa. Você não é o padrão que a nossa empresa busca. E aí, o que acontecia? As meninas magras que estavam concorrendo comigo, muitas vezes até menos preparadas do que eu, ficavam com aquela vaga. Foi por volta dos meus 25 anos que eu decidi que ser gorda não ia ser a minha definição. Ser gorda é só mais uma das características físicas que eu tenho. E a partir daquele momento, eu decidi praticar o auto-amor e o autocuidado diário. Foi bem nessa época que uma das minhas melhores amigas viu a reportagem sobre um concurso de beleza chamado Miss Plus Size Ceará. Já era o segundo ano que essa minha amiga tentava com que eu entrasse nesse concurso. Ela dizia que seria muito bom para a minha carreira, seria uma visibilidade ótima. E naquele ano eu resolvi investir em mim e aceitar esse desafio. Era julho de 2018, quando eu me inscrevi no concurso. Quando eu cheguei na primeira reunião com todas as candidatas, eu já fiquei assustada. Porque eram meninas lindas, a maioria já tinha experiência com passarela, já havia participado de concurso de Miss. E eu não sabia nem o que era posicionamento fotográfico. Mas na minha vida, uma frase sempre foi uma constante, que é aquela que diz assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu fui. Sempre na minha vida, eu me dediquei a tudo o que me propus. Eu sempre pensei, se eu estou me propusendo a fazer isso, eu vou fazer o melhor possível. Foram 3 meses de preparação até a final do concurso. Naquela noite linda no Teatro José de Alencar, lindíssimo, iluminado em Fortaleza, estava toda a minha família para me prestigiar com faixas e tudo mais. E eu fiquei muito feliz. Foi anunciado o top 10, o top 5, top 3. E cada vez que o meu nome era citado, eu ficava
em êxtase, sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Afinal, era uma menina que nunca pisou numa passarela, que estava ali naquele lugar de destaque, concorrendo com candidatas preparadíssimas. Foi anunciado o top 2. Eu estava ao lado da candidata, tinha mais se destacado no concurso. E quando o mestre de cerimônias falou que a Miss Plus Size Ceará daquele ano era eu, foi uma sensação de alegria, de êxtase. Eu nem sei explicar para vocês todas as emoções que passaram dentro de mim. As emoções daquela menina que a vida inteira ouviu que por ser gorda não podia muita coisa. Imagina um concurso de beleza, né? Daí a um mês seria o concurso nacional. Olha só, uma cearense, saída lá de Fortaleza, foi lá dar esse grande passo. Cheguei ao Rio de Janeiro. Haviam 16 lindas mulheres de vários estados do Brasil e do Distrito Federal. Chegou o dia do concurso. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte. Vocês lembram, né, que eu falei que o teatro lá no Ceará estava lotado, eu estava cheia de familiares com faixas. Mas naquele dia, gente, no Rio de Janeiro, eu só tive a oportunidade de levar 2 pessoas comigo. O nome de uma é Jaque e a outra é Isabel. A Jaque ficou responsável por ficar assistindo o concurso e transmitindo ao vivo para os meus familiares. E a Isabel ficou comigo no camarim, me ajudando na troca de roupa, porque é uma coisa muito rápida. Quando eu entrei, gente, não tinha grito, não tinha aplauso, não tinha minha família na primeira fila, torcendo por mim, dizendo que eu ia conseguir. E isso me impactou. Mas a minha fé é muito grande. E eu cheguei no backstage e pedi a Deus para que Ele me concedesse sentir a energia de todas as pessoas da minha família, do meu Ceará e do meu Nordeste, que estariam torcendo por mim naquela ocasião. Top 10, top 5, top 3. E eu fui a vencedora do concurso nacional. Gente, quando o mestre de cerimônias contou que eu era a vencedora do concurso, eu olhei para ele e falei, é sério? Porque nem eu acreditava que eu era capaz daquilo. Apesar de eu ter trabalhado tanto, de eu ter me esforçado tanto, eu não acreditava que eu pudesse fazer aquilo. Foi um divisor de águas, tanto para mim quanto para o meu estado, esse título. Hoje o Ceará é referência nacional em preparação de Miss. Depois de mim, mais 2 cearenses também foram eleitas Miss Plus Size Nacional. E isso é um grande marco. Eu sou muito orgulhosa por tudo que eu fiz. Essa oportunidade de ser Miss Nacional também me permitiu a visibilidade que eu precisava. Eu fui destaque de um quadro chamado Caso Verdade, que era transmitido pelo Video Show, onde a vida imita a arte. Eu também fui convidada, uma gorda, a ser destaque de uma escola de samba do grupo especial no Rio de Janeiro, no carnaval seguinte. Essa escola de samba estava homenageando o meu Ceará. E eu fui com muito orgulho. Fiz campanhas para muitas marcas publicitárias nacionais e regionais. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho dessa saga, dessa gorda cearense no mundo Miss, e falar para você que se você tem um propósito na sua vida, se você tem um objetivo, não deixe que as pessoas digam que você não pode. Não ache que o mundo não vai te deixar conseguir isso. Façam como eu. Saiam da caixa, rasguem os rótulos e sejam o que vocês se propuserem ser. Só assim a felicidade vem de dentro para fora. E essa é a que mais importa, né? Muito obrigada.